Boa tarde. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Oi, Bia, de novo. Eu sabia que eu nem ia mais entrar, hein? Demorando. Oi. Eu dei um pouquinho de tempo. Eu precisava. Eu passo um pouquinho de tempo para mandar para ver se os meninos se organizam. Ele concorda por causa do cara é bonito. É, professor. Se o cara é bonito, professor. Não entendi, Bia. A sua casa é bonita. É bonito, Bia? É, Bia, graças a Deus. Pessoal, nós vamos trabalhar. Se lembrem que nós estamos fazendo aplicação de grandezas proporcionais. Eu acredito, pessoal, e eu tenho praticamente certeza de que isso aqui é mais aplicável, é bem mesmo interessante para vocês do que ficar só na geometria em si, mas entender também a aplicação dela, tá certo? Então, na última aula, nós terminamos falando sobre a aplicação em grandeza direta, né? Grandeza regra de 3 simples e a regra de 3 composta, né? Nós vamos ver dois exemplos aqui, pessoal, pequenos. 2 simples e 2 compostos, certo? No finalzinho da aula, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a ideia da... como é que eu poderia dizer, cara? Da cobrança, né? Eu não quero cobrar para vocês, pessoal, ou de vocês, eu não queria cobrar de vocês exercícios, certo? Eu quero cobrar somente o acompanhamento. Porque vocês já têm a vida muito cheia de problemas, de muitos exercícios, muitas tarefas. Então, quanto mais a gente facilitar para vocês, melhor, né? Então, olha aqui, ó. Vocês pegando, pessoal, e relembrando isso aqui, para mim, eu acho que vocês vão ter uma aplicação, até mesmo nos conteúdos escolares de vocês, bem interessante, tá certo? Então, olha aqui, ó. Nessa primeira leitura, quando você for fazer a resolução ou a aplicação, eu não sei se tem alguém querendo entrar, acho que não. Se você for fazer a aplicação, pessoal, de uma regra de 3, primeira coisa que você faça, separe as grandezas. Aqui eu estou colocando essa tabela aqui, só por colocar mesmo, mas não seria, né, necessário você colocar essa tabela, não. Porque nós colocando essa tabela aqui, ela fica melhor apresentável, tá certo? Então, ó, quando você lê uma questão como essa, ó, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Primeiro passo que você vai fazer é localizar as grandezas. Você tem voltas, ó, tá certo? Você tem aí voltas e você tem minutos. Até o primeiro parágrafo, pessoal, até o primeiro parágrafo de qualquer questão que envolva uma regra de 3 simples ou composta, ela dá todas as grandezas que ali possam aparecer. Entenderam? Até o primeiro parágrafo, ela já te dá isso daí por completo. Ok? Então, quando você fizer isso, localizei, já sei quais são as grandezas que estão aí presentes. Qual é o outro passo
agora que você vai tomar. Você vai juntar as grandezas, tá certo? Uma roda dá 80 voltas, então 80 é voltas. Estou organizando, né? Em 20 minutos, ó. Vou colocando as grandezas abaixo das grandezas. Pergunta, quantas voltas? Veja que isso é uma pergunta. Quantas voltas? Então, a pergunta aqui, pessoal, ela está localizada nas voltas, ou seja, é uma incógnita. Eu não sei quanto é, né? Dará em 28 minutos. Certo? Então, nós vamos pegar 28 minutos, é aqui abaixo de minutos. Pronto, o que é que você fez? Você organizou, deixou bem direitinho a pergunta, certo? Ó, voltas abaixo de voltas e minuto abaixo de minutos. Depois que você fizer isso, ó, você faça o seguinte. Analise agora se essa grandeza, por acaso, seria uma grandeza direta ou se ela vai ser uma grandeza inversa. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou localizar? Bem fácil, pessoal. Olha só. Bem aqui quando você tem diminutos que não está, ó, aqui nos minutos. Nos minutos aqui, pessoal, não está nesses minutos aqui, pessoal, eu tenho essa tabelazinha já feita, você vai analisar. Você vai analisar de 20 para 28, o que aconteceu? Aumentou. Você vai colocar um sinalzinho de mais, indicando que aumentou. Tá certo? Então, de 20 para 28, tu coloca o sinalzinho de mais aí, só para dizer que está aumentando essa grandeza. Aí tu vem para cá, ó. Vai fazer a pergunta. Se em 80 minutos, em 80 voltas, perdão, eu consigo em 20 minutos, ó, eu consigo em 20 minutos, dá 80 voltas. Se eu tiver 28 minutos, eu vou conseguir mais ou menos voltas. Você aumentou o tempo, então é lógico que se você aumentar o tempo para 28, essa grandeza vai aumentar. Para que eu fiz esses dois mais aí, pessoal? Eu fiz esses dois mais porque toda regra de 3, pessoal, toda regra de 3, você precisa verificar, antes de responder, se ela é direta ou se ela é inversa. Essas duas coisas você tem que analisar, queira ou não queira. Porque se você não analisar, você vai responder a questão de forma incorreta. Então, da minha dedução, eu consegui perceber que essas duas grandezas são diretas, certo? Por que elas são diretas? Porque ambas estão aumentando proporcionalmente. Aí entra a ideia da proporção, da aplicação da proporção. Se caso aqui tivesse ficado negativo e o outro positivo, ela ia ser inversa, que a gente vai já ver, tá bom? Aí pronto, depois que você viu, detectou, a grandeza é direta, aí você monta a proporção. Aí você vai montar a proporção de resolução. Que é simples, é só fazer as duas frações, que é a proporção. Ou seja, você pode cortar, se lembra, na semana passada, simplificação, eu posso cortar o 0 do 80 com o 0 do 20, tá certo? Para ficar mais fácil a resolução. Então, você vai pegar 8, sobre 8 é igual a 2, né? X igual a 28. Se você quiser, pessoal, simplificar ó, o 2 com 28, você não só pode, pessoal, como você deve fazer isso. Tá certo? Porque quanto mais você simplificar uma fração, mais fácil fica. E se lembre que simplificar é dividir pela mesma coisa. Então, você ia dividir essas duas frações aqui por 2, ou seja, eu vou dividir pelo mesmo número. Quando você dividir 2 por 2, ia ser 1. E quando você dividir 28 por 2, ia ser 14.
Agora aqui chegaria a hora de uma grandeza que você já conhece há muito tempo, que é só a aplicação do produto do meio pelos extremos. Ou seja, você multiplicar x vezes 1, ia ficar x, ó, já eliminou a divisão. E você ia multiplicar 8 vezes 14. 8 vezes 14, pessoal, 8 vezes 4 é 32, né? Ia subir 3. 8 vezes 1, 8 e 3, 11. Ia dar como resposta para a gente, pessoal, 112. Veja que esse resultado, pessoal, 112, veja que esse resultado aqui, ó, desculpa, esse resultado aqui, 112, que eu fiz foi apagar, esse resultado aqui, ele é esse valor aqui, né? Ou seja, que você tinha dito, ó, um está crescendo, então o outro também vai crescer, tá certo? Então, essa seria a proporção encontrada dentro desse contexto. Se você saísse, pessoal, e nós vamos fazer isso, para vocês interpretarem, eu quero que vocês aprendam a trabalhar com frações, pessoal. Que frações, pessoal, é um conteúdo que dá muito nó em muita gente. Frações dá nó em muita gente em resoluções de questões. Se você pegasse, pessoal, olha o contexto aqui que a gente vai criar. Se você pegasse aqui as frações, né? 80 sobre 112, 80 sobre 112, se você igualar a 20 sobre 28, se você dividir os dois, 80 por 112 e 20 por 28, vai dar o mesmo resultado, porque são proporções, né? Mas nós vamos fazer aqui outra coisa. Nós vamos simplificar até o ponto de encontrar uma fração que a gente vai chamar igual. Mas cada vez que você simplificar aqui, você vai encontrar equivalentes, tá certo? Então, se eu dividir aqui, ó, bora pegar o vermelho para destacar. Se você dividir aqui, por exemplo, ó, 20 e 28, no seu conhecimento de tabuada, qual seria o maior número que eu poderia dividir 20 e 28 ao mesmo tempo? É o número 4, né? Número 4. Se eu dividir 20 por 4, eu ia ficar com 5. E se eu dividir 28 por 4, eu vou ter 7, né? Porque 5 vezes 4 é 20 e 7 vezes 4 é 28. Então, esses 5 sétimos é equivalente a 20 sobre 25. E se eu fizesse essa mesma coisa com essa daqui, ó? Como ela já é um número maior, então eu vou propor uma divisão por ele ser todos os dois números aí são pares, né? Não são ímpares, são pares. Nós vamos dividir por 2. Se você dividir aqui, pessoal, 80 por 2 seria 40, correto? Seria 40. E se você dividisse, pessoal, 112 por 2, 112 por 2 seria 56, né? Seria 56. Pronto. Essa fração aqui, 40 sobre 56, já é equivalente a 80 sobre 112. Mas ela não está igual, Raimundinho, a 5 sobre 7. Não está. Essa fração aqui, pessoal, ela já está sem possibilidade mais de ser dividida. Mas essa outra fração aqui, eu ainda posso continuar meu trabalho com ela. Ainda posso continuar a divisão com ela. Por exemplo, eu posso dividir 40 e 56 ainda, se você quiser, e se você for bom de matemática, você pode perceber, se você tiver o estudo das tabuadas, que é muito importante, pessoal. Do mesmo jeito que é importante você ser um bom aluno de português sem ter leitura, você nunca vai conseguir, certo? Você tem que ler, você tem que
treinar seu cérebro para você poder interpretar bem, escrever bem e ler bem. Não existe aluno bom em português sem fazer isso. Do mesmo jeito, se você quer ir bem em matemática, física e química, você também tem que ser bom em tabuada. Você tem que ter a tabuada para você aprimorar suas técnicas de resolução de exercício, certo? Então, 40 e 56 são divisíveis por 8. Aonde, se você dividir 40 por 8, é 5, porque 5 vezes 8 é 40. E se você dividir 56 por 8, é 7. Olha só, pessoal, que coisa cabulosa. Você chegou a duas frações iguais, tá certo? Então, é isso que é a ideia da proporção, pessoal. Quanto mais você vai dividindo, a proporção ela nunca é de números iguais, mas ela tem a razão de proporção sempre igual. O que é a razão? Sempre que você dividir um pelo outro, você chega ao mesmo resultado. É isso que a gente provou aqui até o final, tá certo? Uma questão como essa, eu tenho certeza que provavelmente dentro de sala de aula, talvez você nunca explore até esse ponto. Mas é interessante a gente fazer essa exploração, tá bom? Então, no segundo exemplo, nesse segundo exemplo, aí vai, tem 2 pints aqui, já pensou um negócio desse. Já nesse segundo exemplo, pessoal, é engraçado que quando tem poucas pessoas na sala, o negócio não trava. Ele flui normalmente, mas na hora que bota 50 alunos na sala, aí trava tudo. É invocado. E quando é nas eletivas, funciona bem direitinho. E fica melhor. As aulas de física, eu tenho um monte de desenho, um monte de animação para mostrar para vocês aqui, mas fica travando. Acho que é o computador que não presta. O computador pobre aí tem a memória RAM dele é muito pequena. Aí ele não suporta. Porque o Meet é assim, quanto mais pessoas se conectam à reunião, mais processamento ele, no meu caso, né, que é quem abre a reunião, eu tenho que ter uma memória RAM que suporte os arquivos. Por isso que sempre a gente pede, desliguem as câmeras, desliguem o áudio de vocês, porque se vocês utilizarem, fica difícil da gente controlar. Segundo exemplo. O que é que nós vamos perceber aqui nesse segundo exemplo? Agora, esse segundo exemplo aqui, a gente vai mais rápido, pessoal, que eu vou mostrar uma de regra de 3 para vocês também. Segundo exemplo. Se você, pessoal, na verdade, se você souber responder uma regra de 3, simples, você também sabe responder uma regra de 3 composta. Porque uma regra de 3 composta é uma regra de 3 simples, só que respondida 2 vezes. Tá certo? No lugar de você responder uma vez, você vai ter que fazer a mesma coisa 2 vezes. Tá certo? Então, ó, nesse quadro, nessa tabela aqui, para ficar um pouquinho mais organizado, o que é que nós vamos pegar? Primeira coisa, vamos ver as grandezas que eu tenho aqui. Ele diz assim, ó, com 8 eletricistas, podemos fazer instalação de uma casa em 3 dias. Olhe que fez ponto, pessoal. Até bem aqui, ó, eu estou destacando para vocês, ó, isso é a primeira parte da pergunta. Até onde faz ponto, ele já te dá sempre todas as grandezas presentes. Então, as grandezas que eu tenho aqui é eletricista e dias. Tá certo? Ó, eletricista e dias. Depois daqui, você vai pegar os dados, ou seja, 8 eletricistas, né? E 3 dias. Lê a segunda parte da questão e vai completando a tabela. Quantos dias? Isso é uma pergunta. Quantos dias? Isso é uma pergunta. Então, a nossa variável está aqui em dias, ó. Né? Porque é uma pergunta. Tá certo? Quantos dias levaram 6 eletricistas, ó? Eletricista, cada grandeza tem que ocupar o seu local ideal. Tá certo?
Depois que você faz isso, aí você vai ver, você vai verificar se essa grandeza, ela é direta, se ela é de forma direta ou inversa. Tá certo? Inversa ou indireta. Se ela é direta ou se ela é inversa. Tá certo? Depois que você faz isso, você vai para essas perguntas para você chegar à conclusão. Então, você vai, ó, de 8 a 6, ó, de 8 para 6, diminuiu. Diminuiu. Esse sinalzinho de menos aí é para indicar que ela está diminuindo. Aí você vai relacionar agora as duas aqui, ó. Se, ó, 8 eletricistas, eu faço esse trabalho em 3 dias, se eu com 8 homens aí, né, eu faço esse trabalho em 3 dias, se eu tiver só 6, eu reduzi a minha mão de obra. Então, vou precisar de mais dias, ok? Eu vou precisar de mais dias. Aí, pessoal, você agora entrou não mais diretamente. Por que que não é mais direto? Porque os sinais ficaram contrários. Agora você está numa grandeza inversa. Você está numa situação inversa, não está mais numa situação direta. Se fosse menos e menos, seria direta, porque sinais iguais significa que as duas iam descer ao mesmo tempo. Ou mais e mais. As duas iam crescer igualmente, mas um foi menos e o outro foi mais. Tá certo? Quando uma grandeza for inversa, pessoal, o que é que você tem que fazer para você responder? Você tem que inverter para ela ficar direta. Tá certo? Você não pode trabalhar com esses números inversos. Então, o que é isso? Inverter. Você escreve primeiro a variável que tem, ou a fração 3 sobre x, que tem a variável, você escreve primeiro sempre ela. Aí depois você pega a segunda e você não escreve 8 sobre 6. Você não escreve 8 sobre 6, você coloca inversamente. Ó, você vai escrever 6 sobre 8, tá certo? Por isso que você precisa sempre analisar se essa grandeza é direta ou se ela é inversa. Porque se ela for inversa, você tem que inverter as frações, tá certo? Agora nós vamos simplificar, porque nós estamos aprendendo a trabalhar com frações, simplificando. Então, vou simplificar isso aqui por 2. Você também sabe que se eu quisesse simplificar o 6 e o 3, poderia, não é? Isso é fruto da aula passada. Então, toda vez que você simplifica, pessoal, você melhora o seu cálculo, a rapidez do seu cálculo, você torna uma coisa menor. Se eu dividir 6 e 8, pessoal, se eu dividir 6 e 8 por 2, 6 dividido por 2 é 3. E se eu dividir 8 por 2, é 4. Você transformou uma fração equivalente. Tá certo? 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4. Aí, olha que facilidade eu tenho aqui. Ó. Eu posso simplificar esse 3 com esse 3, que vai ficar 1. E tu simplificou esse 3 e esse 3 por quê? Com o próprio 3. Eu dividi os dois por 3. Agora você tem a fração, ó, 1 sobre x igual a 1 sobre 4. Olha seu cálculo, pessoal, pequeno, sem você. Agora você vai para os meus extremos, x vezes 1 é x. E se você multiplicar 4 vezes 1, 4. Tá certo? Simplificando. Tá certo? Se você não é bom de simplificar, eu diria que você estudasse um pouco sobre divisibilidade. Divisibilidade. Pelo menos dos números mais simples que tem. Divisíveis, números divisíveis por 2, por 3, por 5 e por 9. São regras, pessoal, muito fundamentais, tá certo? Em outras palavras, você aprender a tabuada mesmo, certo? Regras de divisibilidade por esses números. Tu ganha muita velocidade na resolução dessas questões, tá certo? Então, quer dizer, professor, se eu pegasse isso aqui agora, eu ia ter aquela mesma coisa lá do começo? Ia. Se você trabalhasse com 8 sobre 6,
Só um instante. Se você trabalhar com 8 sobre 6, 8 sobre 6 igual a 3 sobre 4, você pode perceber que 3 quartos já está uma fração que a gente chama, pessoal, irredutível. Eu não tenho mais para onde levar essa fração. Não tenho mais para onde levar essa fração, né? Tá certo? Mas eu posso dividir o 8 e o 6. Eles são simplificados, simplificáveis ainda, né? Se eu dividir por 2, se a gente dividir todos os dois aí por 2. Se eu dividir o 8 e o 6 por 2. Se eu dividir 8 por 2, é 4. E se eu dividir 6 por 2, é 3. Ó, você viu que essa fração ela é inversa. Então, por isso que enquanto uma cresce, a outra diminui. Quando uma está crescendo, a outra vai diminuindo. Tá certo? É inversa. Mas é a mesma fração. Ok? Tá certo? Vamos para o nosso último exemplo, pessoal, que é a regra de 3. Pessoal, lá na sala de geometria, eu vou deixar esse exercício, é um exercício muito legal, pessoal. Se você gosta de matemática e você gosta de treinar, se você gostar de matemática e se você gostar de treinar questões de matemática desse estilo, você pode fazer, pegar lá e ficar treinando. São questões muito boas, pessoal. Um exercício que eu achei aqui na internet que eu gostei muito desse exercício. Ó, último exemplo, pessoal, da aula. Para a gente terminar, e vocês vão ver que esse exemplo é um exemplo que relaciona, pessoal, agora uma regra de 3 composta. Por que é composta? Porque não aparece mais duas grandezas. Só isso. Tá certo? Vocês vão ver como, se você sabe, como eu disse lá a princípio, se você sabe responder uma regra de 3 que tem uma regra de 3 simples, não tem por que você dizer que não sabe responder uma grandeza de 3 composta, porque é a mesma coisa. Você só vai ter mais trabalho. Nós vamos ter mais trabalho, né, pessoal? Porque vai aparecer mais como é que eu poderia dizer aqui? Itens. Vai aparecer mais itens. Então, lá. Primeira coisa, como é que a gente faz? Primeira coisa a fazer é verificar as grandezas que eu tenho. Qual foi a dica que a gente deu? Até o primeiro parágrafo já aparece tudo. Veja que aqui onde eu estou destacando, ó, que eu subi aí para vocês, já vai aparecer todas as grandezas que tem. Eu vou ler só o primeiro parágrafo. Ó. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Olha só, pessoal. Eu tenho pedreiros. Você tem metros, que no caso aqui é o muro, né? Segunda grandeza. Mas agora apareceu essa outra mimosa aqui, ó. Mais uma. Ou seja, são 3 grandezas agora que você tem que relacioná-las. Pedreiros, muro e dias. Eu sei que é 80, né? Esse 80, como não está escrito, vamos escrever ele. 80 pedreiros. Fazem 32 metros de muro. 32 é muro. E 16 era dias. Tá certo? Segundo parágrafo vai ter a pergunta e também o que é que eu preciso fazer. Então, quantos pedreiros, ó? Quantos pedreiros? Quantos? Isso é uma pergunta. Então, quer dizer que a incógnita, a pergunta está nos pedreiros. Certo? Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros, grandeza abaixo de grandeza, em 64 dias? Pronto. Se fosse uma regra de 3 simples, pessoal, só teria aparecido 2 coisas, mas
uma regra de 3 composta, né? Então apareceu mais duas coisas aí. E tem delas que aparece até 3, pessoal. Do mesmo jeito do outro, o que é que você vai fazer a princípio? Você vai primeiro, pessoal, antes de fazer qualquer pergunta, só olhar as tabelas que estão completas. As tabelas que estão completas, daqui, ó, fazer o pincelzinho, de 32 para 16, isso está diminuindo, tá certo? Isso está diminuindo. E de 16 para 64, isso está aumentando, tá certo? De 32 para 16 está diminuindo, mas de 16 para 64 foi inverso, está aumentando, né? Aí agora você esquece, eu vou até separar aqui, pessoal, que o que eu acho que deixa muita gente com dúvida é isso aqui, ó. Eu joguei lá para o outro lado. Você vai resolver essa questão como se fosse uma questão de regra de 3 simples. Só que aqui, ó, aqui, a diferença é que você vai ter 3 frações. A fração que tem a variável vai ficar no primeiro membro. A fração que tem variável sempre vai ficar no primeiro membro. E as outras frações que não têm variável serão produtos. Serão produtos. Veja aí que eu desenhei um espaçozinho para me desenhar, para me colocar duas frações. Se fosse 3, eu ia fazer 3 para 3, tá certo? Então, sempre essas outras que sobram é produto, tá certo? Então, agora você vai fazer a mesma pergunta que você fazia na regra de 3 simples. Que pergunta é? Você tem que olhar individualmente se ela é direta ou inversa. Você não pode responder sem que você faça essa verificação. Certo? Então, vamos lá. Para a primeira. De 32 para 16, eu já sei que está diminuindo. Aí você pergunta, pessoal, 80 pedreiros fazem esse muro em 32, fazem 32 metros de muro. 80 pedreiros. Se eu precisar, pessoal, só de 16, eu preciso desse tanto de pedreiro? É claro que não, né? Que eu estou diminuindo o tamanho do muro. Ou seja, então, quer dizer, ó, se eu for fazer 32 metros de muro, eu vou precisar de 80 pedreiros. Se eu for fazer só 16 metros, eu não preciso desse tanto de pedreiro. Eu posso ter menos, correto? Então, ó, menos para menos, grandeza direta. Daqui para cá, eu sei que ela vai ser direta. Então, eu não preciso inverter o 32 e 16. Eu posso escrever direto. Só jogar aqui, a gente vai simplificar esse danado. Nós vamos simplificar pelo próprio 16. Ó. Se você dividir 32 por 16, pessoal, é 2. E se você dividir 16 por 16, é 1. É muito mais fácil você fazer uma conta com 2 sobre 1 do que 32 sobre 16. Você pegou a fração equivalente dela. Tá certo? Pronto, agora você vai para a segunda parte lá. Eu vou até esconder essa outra aqui. Ó. Vou até esconder essa outra aí para você não confundir com a outra. Certo? Então, o que é que nós vamos ter aqui nessa segunda? Eu já sei que 16 para 64 está aumentando. Aí nós vamos para as perguntas. Nossas perguntas. Se 80 pedreiros fazem esse serviço em 16 dias, 80. Se eu tiver 64 pedreiros, eu vou precisar desse mesmo... Se eu tiver 64 dias para fazer isso, eu vou precisar dessa mesma quantidade de gente aqui? É óbvio que não, né? Claro que não. Se eu estou aumentando o número de dias, então eu posso diminuir o meu
fluxo de operários. Então, aqui seria menos, ou seja, nessa situação, nessa última situação, agora você já vai estar de frente de uma grandeza inversa. Aí, o que é que a gente faz quando ela é inversa? Aí a gente escreve ao contrário. No lugar de 16 sobre 64, nós vamos escrever 64 por 16, né? 64 por 16. Que daria, pessoal, muito bem para você simplificar. Esse 64 e esse 16, dá para a gente simplificar. Bora dividir ele por 2, porque quanto menor a gente deixar isso aqui, pessoal, fica melhor. 64, pessoal, dividido por 2 é 32, correto? É 32. E 16 dividido por 2 é 8. Eu estou dividindo por 2, né? Poderia ter dividido por um número maior. Que ainda dá para continuar simplificando. Olha só. Se você dividir isso aqui por 8, se você dividir eles por 8, que ambos são divisores de 8, 32 dividido por 8 é 4. E 8 dividido por 8 é 1. Ó, no lugar de tu trabalhar com 64 sobre 16, tu vai trabalhar com 4. Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com 4 sobre 1. Tá certo? Que vai facilitar demais minha conta. Ó. Tá certo? Veja que isso aqui é produto. Ó. A relação dessas duas frações aqui, uma com a outra, ó, é produto. Tá certo? É uma relação de produto. Então, não posso simplificar produto, eu simplifico divisão. Tá certo? Pessoal, só que tem um detalhe aqui, né? Eu já tinha feito a inversão, né? 4 sobre 1 já inverti. Muito bem. Pronto, agora como é que a gente vai concluir isso aqui? Ó? Você ia ter 80 sobre x igual, como 2 está multiplicando 4, seria 8, e 1 vezes 1 é 1. Você pode pegar esse 8 ó, e esse 80 e passar a régua neles também. 8 dividido por 8 é 1, e 80 dividido por 8 é 10. Você ia no meio pelos extremos, ó, x vezes 1, que é x, e 10 vezes 1, que seria 10. Tá certo? Veja quão grande facilidade você tem quando você trabalha com frações que você vai simplificando. Tá certo? Você ganha bastante tempo. Pois, pessoal, eu vou deixar isso aqui disponível para vocês. Lá no Edmodo, tá certo? Na sala lá. E por hoje era só, pessoal, na eletiva. Eu vou deixar o vídeo lá na sala. Aí, o que é que eu quero que vocês façam, pessoal? Esse vídeo eu vou mandar como tarefa, entenderam? Eu vou mandar esse vídeo como tarefa. Aí, o que é que você faz? Você só entra lá na sala do Edmob, aí, como se você estivesse mandando uma tarefa para mim de física, você não manda a foto, né? Você não vai mandar a foto. Você vai lá na onde você entrega a tarefa, você vai clicar em texto. Aí você coloca assim, ó, visualizado. Só isso. Quer dizer que você acompanhou a aula e quer dizer que você assistiu o vídeo também. Tá certo? Só isso. Você vai botar ok ou visualizado. Nada mais, nada menos que isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Dúvidas e perguntas, pessoal? Podemos encerrar? Sim. Podemos. Pois muito bem. Não pode. Pois muito bem. Pois façam isso quando eu postar lá para meio-dia. Eu já deixo isso feito. Tchau, pessoal. Até mais. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Bom fim de semana.